Olá, bem-vindo ao Conexão Missionária. Eu sou a Ana Cássia Fornari e o objetivo deste programa é criar conexões entre ministérios, despertar a igreja para orar, divulgar ferramentas úteis para o crescimento da igreja e eventos cristãos importantes. No Brasil, existem mais de 300 mil índios que estão divididos em 251 etnias que possuem 180 línguas diferentes. Apenas 26 dessas línguas possuem o Novo Testamento completo traduzido e outras 59 possuem apenas porções do Evangelho em suas línguas. Mais de 120 tribos necessitam urgentemente da tradução das Escrituras. Apesar das 25 agências missionárias que bravamente atuam entre os índios em nosso país, ainda contamos com mais de 100 tribos totalmente não alcançadas, além de outras 19 em fase de estudo. Antropologicamente, há entre todas as culturas da Terra o conceito de pecado e em quase a totalidade étnica mundial, regras e normas para que este pecado seja punido e haja possibilidade de restauração. Quando vemos um grupo isolado na Amazônia, não devemos esperar encontrar ali um paraíso social, pois em uma visão um pouco mais próxima, o que veremos é um grupo milenar à procura de respostas que não possuem. O pecado manifesta-se culturalmente e não devemos aceitar a perspectiva do trato da comunidade indígena como sendo animais primitivos. Eles são seres humanos como nós. O Evangelho respeita a cultura. Entretanto, afirmarmos que o Evangelho não mudará aquela cultura é um mito, pois a própria razão do Evangelho vem com o pressuposto da transformação em todos os níveis da existência humana. Uma comunidade indígena animista que aceita o conteúdo do Evangelho em suas vidas para de temer os deuses, sacrificar aos espíritos, reverenciar os ancestrais e praticar a poligamia, apenas para citar alguns exemplos mais visíveis. O Evangelho promove profundas mudanças, pois cremos que este Evangelho é supracultural. Responde a perguntas e conflitos de todos os povos em todas as gerações e salva a todo o que crê, branco ou índio. O trabalho missionário em geral é iniciado pelo movimento linguístico, onde o missionário linguista grafa o idioma nativo e alfabetiza os indígenas em sua própria língua materna, assegurando que esta língua não morrerá, como aconteceu com mais de 35 grupos indígenas que falam apenas o português e com grave descaracterização cultural. Os nossos pedidos de oração são que o Senhor separe mais obreiros para servir no meio indígena, que as autoridades brasileiras entendam e respeitem os direitos dos indígenas de decidirem se desejam ou não que hajam missionários evangelizando a sua tribo. Ore pela missão Novas Tribos do Brasil, para que ela possa cada vez mais treinar e capacitar missionários para enviar para os campos e evangelizar os indígenas no Brasil e no mundo.
bem-vindo ao programa Conexão Missionária. É com muita alegria que hoje nós vamos receber o pastor Eduardo Luz, presidente da Missão Novas Tribos do Brasil. E eu estou muito feliz, pastor Eduardo, muito feliz porque eu vim conhecer o Evangelho, a mensagem da salvação através de missionários da Novas Tribos do Brasil. Aleluia. Há muitos anos atrás, na cidade de Nonoai, no Rio Grande do Sul. Então, para mim está sendo assim uma honra estar lhe entrevistando. Amém. Uma alegria para nós também. Que bom. Pastor, eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas que acompanham o nosso canal o que é a Missão Novas Tribos do Brasil. Com muita alegria. A Missão Novas Tribos do Brasil é uma instituição que tem vários homens e mulheres, servos de Deus, que entendem que as Escrituras precisam ser levadas a cada criatura em todos os lugares. E ela trabalha para alcançar os povos que dificilmente seriam alcançados por pessoas numa cidade. Normalmente são pessoas que estão isoladas nas selvas, nos desertos, no gelo, aonde quer que esteja um grupo, uma vida que não tenha sido alcançada, nós queremos ir até elas. O nome Missão Novas Tribos do Brasil originalmente era por causa dos povos indígenas. Porém, nós sabemos que a melhor maneira de definir os povos é a palavra etnia. E então novas tribos, bem que poderia ser novas etnias, mas mantemos o nome tribos porque nós queremos alcançá-lo e ainda manter esse nome. Pastor, conta para nós então como que é o trabalho assim que a Novas Tribos desenvolve. Excelente pergunta, porque os povos com os quais nós trabalhamos, eles possuem algumas características que precisam, como todos, a serem respeitadas. Uma delas é a língua. A língua mãe, a língua que eles falam, ela será o canal de comunicação. Portanto, aquele que vai atuar com esses povos precisa aprender técnicas com as quais aprenderá a língua daquele povo para comunicar ao coração dele. O segundo aspecto é a cultura. Nós respeitamos a cultura na sua inteireza. E os nossos missionários são treinados em antropologia, em linguística, de todas as formas, para que quando ele entra dentro daquele contexto, não seja um estrangeiro que está ali, que seja uma mensagem que aquele povo entenda que é a mensagem dele. Para isso ele precisa ser capacitado. E nós temos centros de treinamento, um instituto bíblico, um instituto linguístico e missionário, e a duração do curso por si só já diz o valor que nós damos para o treinamento. Total, são 4 anos e meio, intenso, porque é internato. Nós queremos capacitá-los, teoricamente pelo menos, para que na apresentação, no contato com as variadas etnias, ele consiga transmitir a palavra de Deus com tal clareza que aquele ouvinte, ele não terá dúvida e no momento certo ele poderá fazer a decisão que ele quer. Em nenhum momento ele será forçado a fazer uma decisão. A palavra será apresentada, ela será traduzida e contada e pregada no contexto em que vive aquele povo, seja no Brasil, na América Latina, seja no continente africano, no continente asiático, aonde quer que seja. Nós queremos que o obreiro seja muito bem capacitado. Porém, a capacitação acadêmica é necessária, mas para nós, o mais importante é a vida que este obreiro tem com o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida íntima de oração, de fidelidade, de andar com o Senhor, porque se prega muito mais com a vida do que com as palavras ditas. Este é o processo, porém ele não termina no treinamento. Durante toda a sua vida de ministério, ele continua em um contínuo aprendizado. Nós temos o nosso treinamento divide em 3 partes, que nós chamamos E1, E2, E3. E1 é a sua vida quando ele entra no Instituto Bíblico, um pouquinho antes, já na sua igreja. E2, quando ele está dentro do treinamento. E3, pós-treinamento. Continuamente aprendendo. Esta é a escola da vida. A pessoa que está nos assistindo quer servir junto a povos indígenas, como que ela faz?
Inclusive, juntando essa tua pergunta, nós estamos orando por obreiros. E precisamos de obreiros, homens e mulheres que sentem no coração e que escutam o que Jesus Cristo disse. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ele resolve treinar. Primeiro passo é junto com a sua igreja, em comunhão com a sua igreja. Evidentemente, uma convicção maior, pessoal. Aí ele apresenta a igreja. A igreja vai confirmar esta convicção e ele entra em contato com o Instituto Bíblico Peniel, em Jacutinga, sul de Minas, pelo nosso site, Novas Tribos do Brasil, pelo WhatsApp, de todas as formas, eles terão acesso a essas informações. Sim. Haverá uma troca de informações, documentos serão pedidos, o ingresso é bimestral, tanto em janeiro como em agosto. Sim. É o primeiro passo. Então entre em contato com a Missão Novas Tribos do Brasil, Instituto Bíblico Peniel, faça o seu pedido e receberá todas as informações necessárias para o ingresso. E seja bem-vindo, nós estamos orando por obreiros. Então, depois que ela concluir essa primeira parte do missiológico, ela pode ainda ir realmente para um treinamento que ainda é com a linguística e com a parte de realmente de entender a cultura para ir para dentro de uma tribo. Como é que funciona? Exatamente. Esse, inclusive, para nós é o coração do nosso treinamento. Por exemplo, se você fez o seu curso bíblico, um curso teológico em uma faculdade, um instituto, em que o currículo seja equivalente ao nosso, você não irá mais para o Instituto Bíblico. Você já pode ir direto para o nosso centro de treinamento missionário, que está situado a 80 quilômetros da cidade de Anápolis, uma pequena cidade chamada Vianópolis. Aquele treinamento ele é específico, é o técnico que nós temos. Ali ele aprende a linguística, noções de antropologia, de tradução da Bíblia, análise linguística numa forma mais completa. Ele também tem treinamento de selva, prática, sobrevivência. Ele vai para uma tribo, o nosso pessoal sempre faz isso, vai para um lugar onde pode conviver. Ele é treinado dentro das técnicas modernas e, por incrível que pareça, as técnicas mais antigas de sobrevivência. Nós tivemos um missionário que ficou perdido 9 dias na selva amazônica, lá na divisa de Rondônia com o Amazonas. E quando perguntaram para ele como foi que ele sobreviveu, ele disse: o treinamento técnico que eu recebi. É fantástico esse treinamento. 1 ano e meio na cidade de Vianópolis com professores capacitados. Ele é mais técnico, embora a vida espiritual continua. Sim. Os ensinamentos, por exemplo, a igreja indígena, que não é indígena no sentido de ser de índios, é a igreja autóctone. É a igreja nativa, a igreja do local, daquele que ali está. É ali que nós fazemos todo esse treinamento. Sim. Concluindo estes dois, teoricamente, e nós cremos que um pouco mais do que teórico, escutem bem, ele está apto a ir para qualquer etnia ao redor do mundo. Continente asiático, temos missionários lá. Continente africano, temos missionários lá. E na América Latina, temos missionários. Pastor Eduardo, então nos conta agora como que é o dia a dia, a realidade do missionário na tribo. Pois bem, esta talvez seja a parte mais emocionante da história, porque é o aprendizado na prática, vivendo ali, toda aquela teoria agora se transforma em uma convivência com o povo. E o missionário é ensinado, como o Senhor Jesus ensinou, a viver, a amar o povo, a servir o povo. Jamais ele vai ultrapassar o limite das autoridades locais. Ele respeita na integridade a liderança local, o modo de vida da comunidade. Esta vida de serviço no esforço do aprendizado da língua, da cultura, fará que em pouco tempo a comunidade o adote culturalmente, porque ele está ali para servir, ele está ali para amar, ele está ali para dar sua vida para aquele povo. Aí nesta chegada, depois daquele tempo de introdução, de convivência, aí ele é inserido no contexto e ele faz uma imersão no aprendizado da língua, no aprendizado da cultura, na descrição da convivência do povo. Aí ele começa a chorar com o povo, a se alegrar com o povo, a participar dos projetos, e em pouco tempo o povo entende que ele tem
uma mensagem a ser dita e que na hora certa, quando tiver conhecimento da cultura e que a mensagem não será confundida em momento nenhum, aí ele apresenta a mensagem para o povo. Isto vai levar tempo, porque nós estamos falando da transmissão de princípios espirituais para um contexto transcultural completamente distinto, em que obriga um conhecimento da cultura, da língua, da convivência e da aceitação. E o povo percebe. Sabemos nós que as coisas importantes, elas são sentidas, elas são percebidas. Mesmo que você não consiga comunicar na língua, pouco tempo o povo sente que você é real, que você é verdadeiro e vai permitir a porta aberta. Mas ele não está sozinho. Além da equipe, nós nunca mandamos um casal sozinho. Aí temos os nossos consultores que periodicamente vão visitá-los a cada 6 meses. Consultor de aprendizado de língua, consultor de tradução, consultor da plantação de igreja. Depois vão os membros do conselho, que são como os pastores, para ver como está emocionalmente, espiritualmente, os filhos, o sustento, a convivência marido e mulher, a convivência pai e filho, filho e pai, a convivência de equipe, porque este casal será a representação clara da igreja que pretendemos que exista no meio daquele povo. Por isto, esta vida precisa ser muito bem vivida na dependência do Senhor. Dentro desse processo, os consultores estabelecem alguns prazos em que o missionário vai cumprindo pouco a pouco. Embora sabemos nós que aprender uma língua não é fácil. Leva-se em média 4 anos para se aprender uma língua normalmente. Mas para comunicar verdades espirituais é muito mais tempo. E nós estamos falando de apresentar a palavra de Deus em que a comunidade receba de tal forma que jamais eles entenderão que é uma mensagem estrangeira, de fora. É uma mensagem dele, para ele, vinda dos céus, diretamente para o indígena, e o missionário é tão somente aquele que está levando a palavra e a relação dele com a mensagem. Mas aí há outros aspectos também na cultura, porque ele acaba se envolvendo com as atividades cotidianas, plantações, a pesca, tudo isso envolve. Sim, ele é inserido no contexto. Ele não vive à parte. E isso é muito importante. Porém, ele jamais esquece do objetivo dele. Ele está ali com um objetivo claro, definido. Transmitir com clareza a palavra de Deus para aquela comunidade. Amém. Na verdade, todo o coração humano anseia por conhecer a Deus. Os indígenas também têm esse mesmo sentimento que nós temos, que eu tinha, aquele vazio no coração que realmente só é preenchido quando a gente entende o que Jesus fez na cruz por nós. Perfeito. Então, na verdade, essa resposta tem que vir para eles de uma forma que eles venham a entender que aquilo que eles têm no coração, aquele vazio que eles têm no coração, tem como preencher. Olha, história é uma coisa que todo mundo se fascina em ouvir. E eu sei que o senhor deve ter milhares de histórias para contar. O senhor tem alguma favorita? As histórias favoritas, elas competem entre si, porque todas elas fazem parte de um momento, de uma emoção, de uma situação que nos leva a ter uma paixão por aquele evento. Mas com certeza, quando nós fizemos o contato com o povo isolado, o povo Zoé, e foi uma emoção indescritível. Ali há várias histórias, mas eu me lembro uma certa ocasião que nós fomos para uma aldeia, e quando nós estávamos naquela aldeia, à noite eu fui despertado pela uma índia chamada Tuné, e ela falava: do arru, é pai do arru, é paiora, não. Eduardo, acorda, meu marido morreu. Assustei-me com aquilo, levantei-me da minha rede, fui até onde ele estava e iluminei, abri os seus olhos, iluminei, não houve reação nenhuma. O pulso, aqui, e ele não havia nenhuma reação. Aí chega uma índia e põe a mão aqui assim e fala: Monoema, morreu. Monombá, morreu mesmo. Eu voltei para minha rede e chorei a noite inteira. Foi um momento
porque era o índio do primeiro contato. Foi com ele que eu tinha tido o primeiro contato. Aí eu orei, falei, Senhor, este homem, ele não pode morrer. Amanheci o dia ainda escuro, lembrei-me que havia lá na nossa enfermaria um remédio, lembrei-me do remédio, para dor de cabeça, uma encefalite aguda. E aquele remédio vinha na minha cabeça o tempo todo, eu falei, vou buscar. Mas eram 2 dias de caminhada a pé. E eu convidei o meu colega falou, eu não aguento aí. Falei, nós vamos hoje e voltamos amanhã. Fazer 2 dias em um, seriam 4 dias em 2. Aí ele falou, não aguento. Aí eu convidei um índio, Ipó, muito querido. Eu falei, Ipó, você vai comigo? Aí ele riu e falou assim, você vai morrer no caminho. É muito longe. Aí eu arrumei minhas coisas e falei, eu vou sozinho. Aí o colega disse, não, você não vai sozinho, eu vou com você. Aí nós fomos. E nós começamos a caminhada. E nós tínhamos que acelerar o passo, porque seriam 2 dias em um. Não comemos nada. Não tinha o que comer. Aí nós saímos caminhando, a única coisa que eu levava era a espingarda e o facão. E sim, cortando ali pelo meio da selva. E nós fomos, aí tem vários aspectos no meio do caminho, mas que eu vou resumir. Quando eu chego em casa, um pouquinho antes de chegar em casa, quase uma hora antes, chovia tanto que as minhas pernas assaram por causa da calça grossa. Eu tirei a roupa e cheguei em casa. Estava muito mal. Aí minha esposa cuida de mim. Aí falou assim, eu falei para ela, amanhã eu vou voltar. Ela falou, não, você não vai voltar, não vou deixar. Eu falei, não, eu tenho que voltar, o Tum precisa desse remédio. Embora todo mundo tinha dito que ele havia morrido. Aí naquela conversa, um colega, Luiz Ferreira, chega e fala, Edu, eu vou no seu lugar. Eu falei, você vai? Ele falou, eu vou. Eu falei, meu irmão, está aqui o remédio. Ele pegou o remédio, no outro dia cedinho ele desaparece. Recuperei-me 2, 3 dias depois. Lá no 4º dia, 5º dia, eu estou na enfermaria, eu escuto passos fortes. Vindo de longe, eu conheci os passos, era o Luiz. Eu saio correndo e pergunto, o Tum, como é que está o Tum? Ele não fala nada. E vem longe andando. Eu, o Tum? Aí ele não fala nada. Ele se aproxima e sorri e me abraça. Eu dei o remédio e ele está bom. Glória Está curado. a Deus. Eu não sei se foi o remédio. Ou a oração. Foi. Eu creio que Deus atendeu as minhas orações. O Luiz que se esforçou em ir, foi e voltou. E naquele momento, essa história me fascina. Ele sobreviveu e foi ele que apareceu no programa do Luciano Huck, o Caldeirão, na Copa do Mundo, quando apresentaram o Ronaldo, o fenômeno. Aparece um índio velhinho, era aquele índio que Deus preservou a vida. Tum, esposo da Tum. Essa história Ai, que lindo. Nossa, emocionante. Eu estou aqui segurando as lágrimas. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Luiz também, que eu conheço o Luiz, e para o Valdir e para a Leidinha. Eu gostaria de agradecer muito ao pastor Eduardo por ter concedido essa entrevista e louvo a Deus pelo trabalho da Missão Novas Tribos. Que Deus possa continuar abençoando vocês, suprindo muito mais. Eu agradeço imensamente a oportunidade e como minha palavra final, eu conclamo a todos aqueles que estarão vendo esta reportagem, que se você é membro de alguma igreja evangélica, que ore pela obra missionária. Amém. Ore intensamente, nós precisamos das suas orações. Amém. Ore também pelo povo brasileiro. Somos brasileiros. Ore pelo povo brasileiro. E aqueles que, ao ouvirem esta reportagem e não concordam com o trabalho missionário, saiba de uma coisa: você é alvo do amor de Deus. Deus te ama e quer te salvar, como salvou a mim, como salvou a 40 milhões de brasileiros nesse nosso território. Você é alvo do amor que excede a compreensão humana, e Deus quer te salvar também, mesmo que você não entenda o que eu estou te falando,
você no fundo saberá que você é alvo de um amor muito maior do que você já conheceu. Não somos inimigos de ninguém. O nosso único inimigo é Satanás, o diabo. Sim. As pessoas são alvo do amor de Deus e nós somos o porta-voz deste amor. Que Deus o abençoe ricamente. Que Deus te abençoe. Se você gostou do nosso programa, dê o seu like, compartilhe com os seus amigos e nos deixe uma mensagem nos comentários.